A gente vai ver uma outra imagem que vai aparecer agora, de onde seriam os ônibus levando presos. Aí está a imagem. Ônibus transportando pessoas que foram Gente, presas, sinceramente, vamos conversar sobre isso. Vamos sentar aqui, senta aqui e vamos conversar sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu raramente paro para assistir jornal. Geralmente, quando eu vou assistir jornal, é naquele momento em que o bicho tá pegando. Tipo agora. Ai, deixa eu prender aqui o celular. Mas vamos lá, né? Uma coisa que eu paro para refletir muito é justamente sobre as condições sociais, né, pelas quais a gente está vivendo. Quem é meu cliente já sabe que eu sempre faço um apanhado de tudo, de como funciona no nosso trabalho, como que está funcionando na nossa vida, enfim, porque é tudo uma rede, a gente está sempre conectado a tudo, não é à toa que a gente está onde está e fazendo o que faz e com as pessoas em que a gente está conectado. E isso não é diferente no país aonde a gente mora, né? E em meio a tantas discussões que a gente vem já há mais de 4 anos fazendo sobre lado A, lado B, quem sou eu, quem não sou eu, quem eu represento, quem eu não represento, quem me representa, quem não me representa, enfim. É muito importante a gente parar para pensar que sim, esses 50%, seja do lado A ou do lado B, também está em nós. E que muitas vezes a gente fica condenando e apontando para o outro sem pensar que nós estamos integrados na sociedade que nos corresponde, que nos representa, que faz parte do nosso eu interno, né? Nascemos nessa terra e, querendo ou não, por mais que a gente goste ou não, essa terra ela vai trazer muitas informações sobre quem nós somos a partir da formação que tivemos. Então, quem é você no meio desse terrorismo todo que está acontecendo, né? Porque por mais assustador que seja a gente ver Planalto sendo invadido e, enfim, toda essa guerra política, é importante a gente avaliar o que nos conecta nisso, que faz com que às vezes, assim como a guerra na Ucrânia toque na nossa vida, essas guerras que acontecem internas, né, no nosso país, enfim, às vezes no nosso trabalho, aonde for, elas também conectam a gente, elas também chegam na gente, elas também causam algum tipo de impacto nas nossas vidas, né? A guerra na Ucrânia causou no aumento dos preços, na dificuldade de, enfim, de importar e exportar algumas coisas. A Cleuzinha chegou aqui, inclusive. Então, quem somos nós diante do bom e do mau comportamento? É muito fácil a gente achar que somos somente luz e nós não somos, e sabemos disso. Pelo menos eu espero que uma boa parte das pessoas que me assistem aqui saibam que a gente não é só luz, né? Aonde estão os meus comportamentos terroristas, às vezes, no dia a dia, né? Quem sou eu diante deles a ponto de controlá-los ou não? De que forma eu me responsabilizo por isso? Porque avaliando sobre essas questões do que está ocorrendo, muitas vezes a gente pode não tomar uma atitude dessa, mas a gente fica na rebeldia quando algo não é feito como nós queríamos que fosse feito, né? Nós ficamos na insatisfação e enfim, na punição quando algo nos toca diferente do nosso querer, né? Então, quem somos nós diante de tudo isso, né? De que forma a gente controla e lida com tudo isso? Assim que isso começou a acontecer, a minha primeira pergunta para mim foi exatamente essa: aonde está essa terrorista em mim, né? Porque é a minha sociedade, é a minha educação, foi aonde eu fui criada, nascida, gerida. Então, de que forma isso também, através da própria cultura, foi passada para mim, seja no jeitinho, seja no eu é que mando, seja no
naqueles momentos em que a gente não quer se responsabilizar pelo que é de nossa responsabilidade. Então, que a gente consiga observar isso tudo, né? E não somente observar, mas também trabalhar isso tudo dentro da gente. Nós somos a sociedade que nós queremos, que nós temos, né? Que nos representa. E aí, até emendando, eu tinha anotado aqui para fazer um vídeo falando sobre essa questão de como o meu mundo interno ele vai espelhar o mundo externo, né? E aí, uma coisa que eu ouço muito das pessoas quando eu converso sobre mudança de postura, mudança de comportamento, autorresponsabilidade, enfim, e todas essas coisas que a gente precisa trazer, comportamento alinhado com a fala, né, com o pensamento, não ser somente aquilo que vai valer para o outro, mas não vai valer para mim, né? Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E aí eu escuto muito das pessoas mas esse é um mundo utópico, isso... Você tá aí querendo agir sem violência, mas, cara, isso vai mudar a partir do momento em que você tiver uma arma na tua cabeça, ou que algum parente seu passar por... Enfim, as enxurradas de informações negativas, né, de projeções negativas começam a acontecer como uma justificativa de eu permanecer na minha violência interna, de eu permanecer cada vez mais tomada pela casca da não responsabilidade. Então, de novo, quem sou eu a partir do mundo que eu quero construir para mim? O meu mundo, ele começa e ele corresponde a partir de mim. O que acontece dentro de mim vai acontecer no mundo externo, né? O que eu transformo dentro de mim também vai transformar no mundo externo. Então, é a teoria dos espelhos, né? Então, existe um livro, inclusive, chamado A Profecia Celestina, que ele vai falar sobre isso, que quanto mais a gente se conecta com energias negativas e a gente entra no padrão vibracional do medo, mais a gente vai atrair tudo que corresponde àquele padrão vibracional. Então, se eu fico pensando muito, eu preciso guardar o meu celular para não ser roubada, eu preciso segurar a bolsa para não levarem a minha bolsa, eu preciso cuidar do meu corpo para que não me violem. Eu tô vibrando dentro dessa vibração, por mais que eu esteja tentando expelir. Mas eu tô naquela vibração. E aí, se eu tô numa vibração de oprimida, eu vou atrair opressores porque é correspondente. Se eu tô no lugar da vulnerável, eu vou atrair quem me ataque, né? Se eu tô no medo, eu vou atrair quem fareja o medo. E aí o primeiro passo é de que forma eu consigo sair dessa energia, né? De que forma eu consigo me concentrar numa autoconfiança, responsabilidade, proteção que me tira desse lugar de medo, que me tira desse lugar de vulnerabilidade e principalmente que me coloca no lugar de responsável. E esse é um grande ponto. Até onde eu consigo ser responsável por tudo que acontece na minha vida. Seja bom ou seja ruim. E não, isso não vai ser uma balela. Isso não é coisa de gratiluz, como falam por aí. Isso é uma questão de responsabilidade, de amadurecimento interno. Então, se eu quero uma sociedade melhor, de que forma eu me responsabilizo a entender que essa sociedade está dentro de mim e que eu preciso melhorar? Em que eu preciso me responsabilizar e fazer acontecer no hoje, no agora, na minha vida, dentro da minha casa, para que eu possa ser um agente de transformação na rede em que eu tô conectada. E você pode até vir com esse papinho de mas uma formiguinha no meio de milhares que fazem errado, porque todo mundo faz errado, e isso não, e eu mudar não vai. Muda. Gente, eu sou vegana há 16 anos. Quer dizer, eu fui vegetariana por 10, ovo-lacto-vegetariana por 10 e tô vegana há 6 anos. E lá atrás, no vegetarianismo, o que eu mais ouvia era: você vai morrer, porque você tá sozinha nessa. A maioria das pessoas não sabe nem o que é isso. E em 16 anos isso cresceu tão absurdamente. Hoje a gente tem um iFood que
tem disponibilidade de vários cardápios dentro do veganismo, dentro do vegetarianismo. Isso mostra de que sim, a gente precisa dar o primeiro passo para que isso comece para que isso seja sinalizado como uma possibilidade. Nós somos responsáveis por aterrar aquilo que a gente quer viver na Terra. E aí eu tenho uma conhecida que ela fala, né, que é aterrar o céu na Terra. Nós somos o céu na Terra. Então, de que forma eu transformo o meu eu interno, o meu mundo, a minha vida no céu que eu acredito, para que eu possa viver ele na Terra. E não me interessa o que o outro vai fazer, o outro vai estar dentro do processo dele, se ele acredita, se ele não acredita, se faz sentido para ele, se não faz sentido para ele. Isso não é algo que tenha que me ancorar, porque a responsabilidade da minha vida é minha. E aí, de novo, de que forma eu estou sendo terrorista, seja da mudança que precisa acontecer, e aqui eu não estou defendendo governos, eu estou falando como um todo, como uma avaliação de mau comportamento que precisamos parar e pensar. Né? E não somente pensar, como reconstruir, modificar, enfim, e se responsabilizar. Então, de que forma eu estou sendo terrorista dos meus sonhos, das minhas necessidades, de que forma eu estou batendo pé e estou destruindo aquilo que poderia me levar à frente, porque o meu desejo não foi não se realizou do jeito que eu queria, ou melhor, porque foi exigido de mim uma mudança que eu não quero me dar ao trabalho de ter. Porque é muito sobre isso, né? Então, de que forma eu posso me reeducar, pegar essa criancinha que eu tenho dentro de mim, mimadinha e cheia de necessidades o tempo inteiro, que não foram correspondidas e também não foram controladas por pais atentos, e posso reeducá-la. Óbvio, não na base da pancada, mas nesse lugar de saber dizer não para si quando precisa, saber dizer sim para si quando também precisa, saber dizer que agora não é o momento de se ouvir uma criança, mas sim um adulto quando se precisa. Olha, é muito importante a gente aprender a fazer isso, porque nós somos seres humanos que precisam ser humanos, que precisam crescer, que precisam evoluir, que precisam sair das mais paixões, né? Que precisa se autorregular. Nós precisamos aprender a autorregulação, porque que evolução é essa em pleno 2023 e a gente está vivendo situações como essa em que a gente não está falando de 10, de 20, de 30 pessoas, e mesmo que estivesse falando, também correspondem mundos internos nossos, porque estão ali movendo a nossa sociedade de alguma forma. Então, de que forma eu posso tomar consciência, e esse é um ótimo exercício para ser feito, de que forma eu posso tomar consciência de como funciona a sociedade em que eu estou inserido, e a sociedade, caso você não seja daqui do Brasil, em que eu fui nascido, criado, e que as minhas culturas vieram, e de que forma eu posso me responsabilizar em atualizar agora tudo isso que estava precisando de atualização, que vieram dessas culturas de massa, que vieram dessas culturas que foram culturas, né, que às vezes foram passadas de para frente ali, diante de muitos ancestrais, sem que pudessem ou que tivessem ferramentas necessárias para fazer essa autoavaliação e essa avaliação também coletiva. Então, quem é você na sociedade em que você vive? De que forma você se responsabiliza em ser melhor, em estar melhor, em fazer esses processos de lapidação de si e do mundo ao qual vai permear, vai circular ao seu redor, né? Para que as coisas de fato possam ter uma mudança. De fato, dizem por aí que uma andorinha não faz verão, mas a gente precisa começar, porque uma andorinha só vai procurar o seu bando, o seu coletivo, a partir da consciência de que ela precisa de um coletivo que ela se encontre. Então, né, de que forma eu posso me adequar a um coletivo que faz sentido para mim, começando internamente. Se eu quero um lugar mais pacífico, de que forma eu posso ser mais pacífica hoje, diminuindo a minha agressividade, diminuindo
os meus maus comportamentos, diminuindo a minha má conduta, para que eu possa corresponder a um grupo de andorinhas que façam o verão. Porque, de fato, se isso não acontecer, a gente vai ensinar para os nossos filhos que arma é a única forma que a gente tem de se defender. A gente vai ensinar para os nossos filhos que bateu, ou você, de que apanhou, ou você bate, ou então você vai apanhar em casa de novo. E isso não gera uma sociedade em que a gente gostaria de ter, né? Não gera a solução que a gente gostaria de ter, não gera a mudança que a gente gostaria de ver. E aí me vem uma pergunta para te fazer no final desse vídeo, inclusive. Você acha que na entrada do céu esse tipo de comportamento é aceito? E que você, tendo esse tipo de comportamento de negação, de rejeição à transformação, de falta de responsabilidade, de alimentação da violência, você quando chega lá, na porta de São Pedro, ou de quem for, porque eu entendo muito pouco disso, você vai ser aceito quando ele olhar lá para sua listinha de comportamentos, para que você possa estar no céu? Porque é uma preocupação que todo mundo tem prestes a morrer, né? Ou ao longo da vida toda, para que quando morrer consiga entrar no céu. Mas hoje o seu comportamento corresponde a que lugar? Pensa aí, me conta aqui embaixo. Caso esteja muito difícil de sair dessas más paixões, conta comigo, vou deixar o link aqui na descrição. Existem várias formas de a gente poder olhar para a sua vida aí de uma forma mais amorosa, mais amigável, vários caminhos, sempre, sempre, sempre existem bons caminhos. É só uma questão da gente se abrir para a transformação. Ela precisa e ela vai chegar. Ela pode não chegar por você, mas eu tô sempre fazendo o meu para que ela chegue. E é isso. Um beijo e tchau, tchau.